que fez você ver a igreja adventista antes Babilônia, né? Babilônia entre aspas, né? O que fez com que você visse essa igreja com outros olhos e como foi a sua aproximação da igreja adventista, uma vez que você, como já contou, não era adventista antes, não foi um retorno. Você conheceu essa igreja, como foi? Sobre a igreja ser Babilônia ou não, eu estudava em segredo. Eu não falava nem para minha esposa. Então eu já era um líder, eu já estava combatendo a igreja, né, assiduamente, já estava batizando pessoas, montando um grupo ali, fazendo evangelismo nos adventistas históricos, depois no Cristãos do Advento, mas eu estudava em segredo. E eu orava em segredo. A minha esposa, pastor, ela é uma cristã de fé muito simples. E hoje eu digo que é o melhor ser humano que eu conheço. E ela é simples, a minha esposa é muito simples. Então ela tem visões de textos da Bíblia, né, diferentes da minha. E essas visões que ela tem, não estou dizendo visões transcendentais, estou falando visões sobre textos bíblicos que me afetaram muito, construíram muita coisa no meu caráter cristão. E ela foi quem, escondido, começou a frequentar a igreja adventista. Ela foi escondidinha, pastor. Pegava meus 2 filhos, né? Davi de carrinho ainda, e ia na igreja sem eu perceber. Olha, até isso Deus me cegou, porque eu, por ser criação militar, nascido e criado na cidade de São Paulo, capital, meu pai pertenceu a grupos de extermínio, então ele educou a gente para ter uma educação bem atenta e vigilante, mas eu acho que Deus me cegou, porque eu não a via indo para a igreja. E quando chegamos no extremo do nosso relacionamento, fazendo reforma de saúde, fazendo reforma de vestuário, fazendo 3 cultos por dia, fazendo projetos sociais, combatendo a igreja, pregando o evangelho, vivendo para isso, a minha esposa estava em depressão e eu tinha lutas constantes no meu casamento. E eu sei que muita gente que está nesse movimento assistindo esse vídeo, pastor, está passando por isso. O próprio, não vou falar o nome, mas um grande líder de um grande movimento que eu pertenci é casado, mas a esposa não aprova o ministério dele, nunca aprovou, e eles vivem em constante guerra. E ele compartilhava essas guerras que ele tinha e deve ter até hoje com a sua esposa. Então eu passava por isso. A Marina não concordava com muitas coisas. Ela achava que era loucura, e era mesmo. O perfeccionismo exagerado que a gente vivia. Mas eu estudava em segredo, eu estudava quietinho. E a Marina começou a frequentar a igreja escondida. E depois de tanto perguntar a Deus se a igreja era Babilônia ou não, eu senti vontade de ir à igreja, mas não falei para ninguém. Naquela mesma semana, a Marina chegou para mim e falou: preciso te confessar uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou assim: eu não sei nem como te falar isso, eu acho que você vai querer divorciar de mim. Você vê o nível de eu era realmente... Eu me via e me sentia um distante da igreja, nem tendo passado por lá. Talvez seja por isso que eu também não gosto desse termo, porque eu gostava de ser chamado disso. Entendeu? Era uma coisa muito ruim que eu tinha, né? Dentro do meu coração contra a igreja. E ela chegou para mim e falou assim: eu estou frequentando a igreja adventista escondida, a igreja do Gênova em Capivari. E quando ela me disse aquilo, por incrível que pareça, eu senti uma paz tão grande, pastor. Tão grande. Ela olhou para mim e ela falou: você não vai falar nada? Eu falei assim: vou. Como ela dentro? Porque eu não conhecia, pastor, né? Eu só conhecia o que me falavam, né? E toda vez que eu ia para lá era para causar problema na igreja. Então eu nem prestava atenção no sermão. Então eu falei para ela: como ela lá dentro? Ela: você quer saber mesmo? Eu falei: quero. Ela virou para mim, olhou no meu olho e falou assim: não é nada disso do que estão falando para a gente. Aí eu levei um baque. Eu falei assim: então próximo sábado nós vamos junto. Ela falou: você está falando sério? Eu falei: sim. Deus tem tocado o meu coração e eu acho que eu estou errado em um ponto. Vamos nos aproximar da igreja. E eu comecei a frequentar. Pastor, foi tão difícil para mim. Foi tão difícil para mim, pastor. Porque, querendo ou não, o nível de estudo da membresia dos movimentos leigos é maior do que o nível de estudo da nossa membresia adventista. Não estou dizendo assim a nível
níveis gerais, porque em níveis gerais a nossa igreja tem muito mais membro, então se você for somar a quantidade de membros que realmente estudam, vai ultrapassar a quantidade de membros que estudam nos movimentos leigos. Mas o interesse por estudar e devorar o espírito de profecia, a Bíblia, era muito maior nos movimentos do que o que eu vejo hoje por parte da membresia da nossa igreja. Agora, tem um detalhe. Por que estudavam? Muitas vezes estudavam para combater, para brigar, enfim. Mas eu via ali, quando eu comecei a frequentar a igreja, um nível muito raso de interesse em se aprofundar pela palavra de Deus por parte de uma grande parte da membresia da igreja. Laodiceia, eu via muita gente morna. Então, isso me aborrecia muito. E foi muito difícil lidar com isso. Porque o diabo trabalhava muito na minha mente. Você está vendo aí, ó? Esse povo não estuda nada. Ó como que a escola sabatina, a maioria não está nem aí, nem estuda. E olha aí, ó, a irmã veio de calça na igreja. Esse pregador aí, nossa, parece que não estudou, não aprofundou no grego, no hebraico. Então, foi muito difícil para mim em relação às críticas. Eu criticava muito a igreja quando eu entrei. E o membro do movimento leigo que está voltando para a igreja, ou que vai começar a voltar para a igreja, ou que vai conhecer a igreja, vai encontrar essa dificuldade. Você vai encontrar essa dificuldade. Você vai criticar muita coisa na igreja. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos. Deus está atuando e trabalhando nas pessoas da igreja. E se, porventura, alguém estiver ali que não estiver purificado, Deus vai dar um jeito de trazer para você o que ele quer te comunicar de uma outra forma. Mas ele nunca vai deixar você desamparado quando você precisar. E eu vivi isso, pastor. Eu comecei a ir na igreja com um olhar muito crítico, até um dia, um pastor, quando pregou sobre uma visão de Ellen White, onde ela saía com uma irmã, e elas iam num belo jardim, e Ellen White tentava apontar as rosas e os cravos, né? Para a mulher olhar, cheirar, se deliciar nas belezas do jardim, e a mulher só olhava os espinhos e as ervas daninhas. E eu falei assim, eu estou dentro da igreja e eu estou olhando apenas os espinhos e as ervas daninhas. E eu comecei a olhar as rosas e os cravos. E muitos irmãos que estão deixando o movimento, a fé adventista, a igreja, para ir para os movimentos, estão fazendo isso porque estão focados nas ervas daninhas e nos cravos. Então, foque nas ervas daninhas e nos espinhos. Então, foque nas rosas e nos cravos, porque a igreja certamente te abençoou muito, e tem muito para te abençoar. E foi assim, pastor, que eu fui me aproximando da igreja, pastor, até o ponto do batismo. Antes de chegar no batismo, deixa eu aproveitar também que eu me lembrei de um detalhe. Minha experiência é bem diferente da sua, obviamente, né? Mas tem um detalhe aqui que é parecido. Entre outros, né? Quando eu fui evangelizado, né, por um jovem adventista lá no meu ensino médio, lá faz tempo, já em Criciúma, Santa Catarina, ele, que era um jovem muito estudioso da Bíblia, muito missionário, me fez ter a impressão de que todo adventista era assim. E aí eu comecei a frequentar a igreja, e conheci a classe dos jovens, e me envolvi com jovens. Havia jovens, obviamente, muito dedicados a Deus, estudiosos, mas é triste dizer que não era a maioria, né? Mas o que eu percebi? Eu entendi que eu precisava desenvolver, então, uma missão dupla na igreja. Por que não contagiar esses jovens que estão aqui na igreja com a minha experiência de alguém que está vindo de fora e que descobriu essa pérola de grande valor que é Jesus, que descobriu essa maravilha que é esse corpo de doutrinas bíblicas maravilhosas, né? Por que não tentar entusiasmá-los com a minha visão de fora? E, por outro lado, pregar e continuar pregando para os de fora também, para que eles possam vir e conhecer esse caminho maravilhoso. Então, em lugar de ficar ali desanimado, olhando para os que não tinham o mesmo entusiasmo lá do meu pai na fé, né, eu pensei, eu vou desenvolver um trabalho pelos jovens dessa igreja, porque eles têm que entender o tesouro que eles têm aqui, né, e vou pregar também para os que não estão aqui neste momento, não pertencem à igreja, enfim, né. Eu creio que é uma questão de perspectiva, né? Isso que você falou, que vem de Ellen White, obviamente, é a pura verdade. Olhe para as flores. Deixe os espinhos com Jesus. Eu tenho contado de vez em quando essa experiência que eu fui ancião, bem jovem, né? Era recém-convertido, fui ancião de uma igreja e
como sempre acontece, né, problemas, às vezes com a liderança, situações complicadas, desafios. E um dia eu fui à casa do pastor para pedir conselhos. Por sinal, o pastor que fez o meu casamento, um homem de Deus. E eu disse assim, pastor, tá difícil ali, eu sou muito jovem ainda, não tenho experiência, situações complicadas para resolver como líder. E o pastor me ouviu bondosamente, e em certo momento ele falou assim, Michelson, eu já passei por isso como pastor, quando eu era bem jovem. Eu me angustiava, perdia noites de sono e ficava estressado, e um dia, orando a Deus, ele me falou o seguinte, filho, de quem é esta igreja? Ela é sua ou é minha? Faça a sua parte com amor e dedicação, e deixe o resto comigo. Pastor Gabriel, eu nunca mais esqueci desse conselho. Eu faço a minha parte, eu amo esta igreja, eu amo Deus essa igreja, procuro fazer o meu melhor por esta igreja. E aquilo que está além do meu alcance, eu deixo com o dono dela. E, pastor, nessa mesma linha, pastor, teve um momento que eu vivi dentro da igreja que eu quase desisti. Então, eu ali tinha passado todo o processo, né, de estar saindo ali do movimento leigo, abandonando a liderança, deixando um salário para trás, que era o salário que mantinha a minha família. Eu estava largando tudo, né? Esse salário vinha de dízimos dos irmãos locais ali, uma parte de dízimos da minha família. E eu, abandonando tudo, foi um momento muito difícil, batizei na igreja. Depois de toda aquela luta que eu falei para o senhor, sabe? De o pastor ter receio ali no começo, eu ter que falar com o departamental e aquela coisa toda, né? E aí, pastor, depois de recém-batizado, eu um dia estava num culto de quarta-feira, o doutor Guilherme estava pregando, e ele pregava sobre Laodiceia. E eu estava quase desistindo, pastor, eu estava quase retornando ao movimento leigo, porque para mim era muito superficial ali, eu tinha muita crítica, já tinha recebido essa proposta aí de Deus aí das flores e dos cravos, estava tentando, mas ainda era muito difícil para mim, mas já conseguia ver muitas coisas positivas, mas estava difícil. O diabo estava tentando a mente do peão, né? Como fala na obra, eu fui servente de pedreiro 4 anos, então o diabo tentando a mente do peão, né? Até que ele pregou sobre Laodiceia num culto de quarta-feira. E ele dizia assim, né? Laodiceia era muito rica, era muito poderosa, tinha muitos bons negociantes, eles tinham tudo, mas eles não tinham água, né? Porque a água lá era sulfurosa e tal. Então a água tinha que vir de fora. A água que fazia o pão que eles se alimentavam vinha de fora. E aí, naquele momento ele disse assim, não falando diretamente para mim, mas pelo Espírito Santo falando diretamente para mim. Ele falava assim, Laodiceia precisa da água e do pão que está vindo de fora. Aí aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu nem sei se ele se recorda que ele pregou isso, mas ele pregou isso. E ali eu senti um chamado como Deus estivesse dizendo assim para mim, Gabriel, você viveu tanta coisa fora da igreja que hoje você vai ter que dar, a partir de agora você está sendo chamado para dar a sua contribuição para dentro da igreja. E ali eu entendi uma coisa, pastor, que eu nunca mais vou esquecer. O que mais prega não são os textos de Ellen White, não são nem os textos da Bíblia, é o seu testemunho e a organização da sua família. Quando você vive, as pessoas vão querer entender por que você vive. E quando eles olham a sua família e veem, né, Deus agindo ali, eles vão querer entender o que te leva, o que te levou a ter uma família assim e tal. É perfeito? Não sou, tenho muitos erros, a minha família tem muitos erros, mas a gente luta para fazer o que a gente acha que é certo. E hoje o olhar que nós temos para com a nossa igreja é a minha igreja, é a casa de Deus, é o povo de Deus, e profeticamente está precisando. E como eu estou vindo de fora, então que eu possa ser um pouquinho que seja a água e o pão que vai abençoar os meus irmãos. Assim como eu sei que tem muitos que estão ali, que são água e pão para mim também. Amém, amém.
Pastor, dá vontade de ficar aqui conversando por muitas horas, né? Mas já estamos aqui há quase 2 horas. Eu tenho certeza absoluta de que a nossa oração, feita em off, aqui no ar também, para que Deus dirigisse cada palavra, ela foi atendida. Amém. Eu entendo que tudo que foi dito aqui foi dito de coração, honestamente, de peito aberto. E eu gostaria de fazer um último pedido para você. Agora, como pastor adventista do 7º dia, tendo toda essa experiência, que você olhasse nos olhos desse irmão, dessa irmã, quem sabe que está vivendo um momento de dúvidas, ou quem sabe até já está num movimento desses leigos, né, de leigos, ou dissidentes, ou não importa o nome que se dê agora, nesses movimentos. Que você deixasse um recado especial para essas pessoas. Eu vou ampliar sua tela, vou deixar que você fale, mas vou estar aqui em off, orando para que Deus fale por seu intermédio. Amém. Não estava preparado para isso, mas o que eu sinto que Deus me traz aqui é o seguinte: Moisés demorou, irmãos, 80 anos para iniciar a realizar uma grande obra. O próprio Cristo demorou 30 anos para iniciar o seu ministério. João Batista, 30 anos. Muitos profetas, a maior parte de suas vidas, para iniciar uma grande obra. Então, não tenha pressa em realizar a obra que você sente que Deus está te chamando. Tenha calma, vai com calma, tenha paciência. Lembra que quando Moisés achou que estava preparado, foi justamente onde Deus o levou para mais 40 anos no deserto, para prepará-lo. Então, tudo que vem, irmãos, e causa uma agitação muito grande e que vai mudar a sua vida de forma muito radical, tem que ser tratada com calma. É isso que eu aprendi, é isso que eu queria compartilhar com você. Tenha calma, tenha paciência. Não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Tenha paciência para deixar Deus trabalhar no seu coração. Alguns temas que o movimento leigo traz para nós, né, traz para você, temas que você só vai ter a plenitude deles, ainda que você não esgote teologicamente nenhum tema da Bíblia, mas você só vai ter uma plenitude dele depois de muitos anos de estudo. Então, não é em alguns poucos textos, não é em alguns poucos meses, sequer em alguns poucos anos, que você está preparado para tomar a decisão de abandonar a sua igreja. Tenha muita calma nesse momento que você está vivendo. E se eu estiver falando para alguém aqui que, assim como eu, via que estava vivendo um grande fardo espiritual nos movimentos, que via que estava sendo fechado na argumentação sobre a questão da igreja ser Babilônia, se você está tendo problema no seu casamento, na sua casa, se você está sentindo que está fazendo, e parece que nada está indo para frente, provavelmente Deus está te fazendo um chamado para ser uma bênção na igreja que ele te apresentou, que é a igreja dos últimos dias, que é a igreja remanescente, que é o povo adventista. E olha, irmão, vou falar de coração para você, tá? Eu amo você em Cristo. Não te vejo como um rebelde, um dissidente, não te vejo com ódio, não tenho raiva de você estar comunicando isso para os membros da igreja, não tenho mesmo. Eu, como pastor adventista hoje, o que eu sinto por você é amor. E se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu estou à sua disposição. Eu acho que é isso que é ser irmão e é isso que é ser cristão. Eu estou do seu lado. Para mim, você é importante. E a minha mão, da minha família, está estendida para te socorrer quando você precisar. Se você está vivendo isso, faz contato comigo, faça contato com o pastor Michelson, e nós certamente vamos estar fazendo uma oração por você. Não estou falando, tentando te convencer de nada, não. Mas nós vamos estar orando por você, nós vamos estar chorando junto. Nós vamos estar como Cristo, que quando precisava repreender era com lágrimas nos olhos, quando precisava chorar, chorava junto, quando precisava comemorar, comemorava junto. E nós estamos à disposição. Na igreja adventista existem pastores, existem homens e mulheres que estão lutando para cumprir o ideal de Deus em suas vidas,
que amam a fé, amam a doutrina, amam as ovelhas, amam as almas. Não é só no movimento que você está enxergando que tem isso, tá bom? Aqui nós temos também, e nós amamos vocês. Eu vou até fazer um convite aqui para os nossos amigos que estão assistindo. Se vocês têm alguma dúvida, se precisam de alguma ajuda, como disse o pastor Gabriel, coloque aqui nos comentários, tá bem? Coloque ali, quem sabe, deixa ali seu e-mail. E eu tenho certeza de que o pastor Gabriel, com a sua experiência, vai ter prazer em entrar em contato com você, de orientar, de passar algum conteúdo, algum material. Então não fique sofrendo sozinho. Peça ajuda. E pelo menos conceda o benefício da dúvida, né? E como disse o pastor, vá com calma. Analise, pondere e ore muito a Deus para que Ele oriente você. Se você é sincero de coração, tenho certeza de que Deus não vai deixá-lo sem orientação. Pastor Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Agradeço a Deus porque Ele está conduzindo a sua vida e você tem sido um servo bom e fiel. Eu quero lhe pedir que faça uma oração. Nós começamos com uma oração e eu quero encerrar com uma oração também. Peço que você faça essa oração nesse momento. Ok, e também já deixo aqui, pastor, o meu agradecimento. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra. E eu esperava ansiosamente esse momento, porque Deus sempre me falou, você saiu do movimento leigo, mas eu vou te levar para conversar com esses irmãos amados que continuam lá. E esse momento chegou, e o Senhor é parte do cumprimento dessa profecia que Deus Amém. me fez quando eu batizei na igreja. Então, muito obrigado por ceder o espaço, por ceder o canal do Senhor, a pessoa do Senhor. Sempre te admirei muito, não estou aqui te bajulando, mas eu hoje trabalho com igrejas evangélicas na comportagem e é fruto do seu livro, né, que criou um movimento muito grande para alcançar os irmãos evangélicos. Então, eu sou fruto na comportagem da obra que o senhor iniciou com o livro do senhor, Os Bastidores da Mídia, né? Então, eu te admiro muito e nunca esperava estar aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o senhor e a sua linda família, tá bom?